Beleza, muito boa noite para você, muito boa noite a você que está acompanhando hoje aqui o Boa Noite Metrópole, né? Hoje nós não tivemos o Bom Dia, o Boa Tarde Metrópole pela Distrito FM por problemas técnicos, né? A emissora passando por problemas técnicos e aí a gente fazendo aí hoje a live pela parte da noite para você, tá certo? E hoje, dois temas que repercutiram muito durante o dia de hoje, né? Justamente a visão que a mídia da grande imprensa deu para as manifestações do dia de ontem, o dia 7 de setembro. E por último, a gente vai analisar agora, para você que está chegando, um abraço, pode colocar o seu nome aí para te mandar aquele abraço para você. E principalmente a gente vai repercutir agora qual foi o que passou, na verdade, qual vai ser a repercussão sobre esse pronunciamento do ministro o Luiz Fux, lá do Supremo Tribunal Federal. Ele que se pronunciou hoje pela parte da tarde, a partir das 2 horas da tarde, ele fez um pronunciamento incisivo, um pronunciamento que mostrou realmente que eles acreditam que tem alguma força perante ao povo brasileiro, mas até o momento a gente ainda não viu, a gente vai analisar direitinho qual foi a repercussão. Olha, boa noite, Magávio, aqui, olha, a Joelma está dizendo aqui, boa noite, Magávio, os caminhoneiros já estão na BR? Bora pra lá, boa pergunta, dona Gelma, boa pergunta. Vamos procurar saber isso aí, se eles já estão lá, porque a informação que eu tenho é que na altura da região metropolitana ainda não, né? A informação que eu tenho até mais ou menos 8 horas da noite é o que eu tinha essa informação, tá? Mas vamos repercutir agora, primeiro a grande imprensa, né? Ontem foi, é claro que escrachado as duas pautas de hoje, é claro que escrachado a abertura, a escalada, como se diz no termo jornalístico, do Jornal Nacional, né? O Jornal Nacional que outrora foi aquele jornal que todo era o jornal de credibilidade, se deu no Jornal Nacional, é a verdade, o Brasil entendia dessa forma, né? Tudo acontecia no momento que o Jornal Nacional passava e outrora que mãe tô na Globo era o motivo de orgulho, agora o mãe não tô na Globo é motivo de orgulho, né, hoje em dia, porque a imprensa, a extrema imprensa acabou se tornando uma imprensa onde não se faz mais jornalismo, coloca-se em pauta agora uma militância. Então, como existe a militância, essa militância é quem está agora a pleno vapor tomando conta das informações do Brasil. Muita gente diz assim que, mas o mundo que hoje tem mais conhecimento. Não. O mundo ele não tem mais conhecimento. O século XXI tem mais informação. Tem mais informação. Cabe a você pegar aquela informação e transformar em conhecimento. Esse é o principal diferencial para quem vê um jornal nacional e para quem escuta e para quem nos vê aqui no Boa Tarde Metrópole, na Metrópole Web TV. Essa é a diferença, porque a gente pega a informação, a gente analisa a informação e transforma em conhecimento. Enquanto que o jornal militante, como o Jornal Nacional, por exemplo, transformou a sua abertura num projeto sabe, chegou a ser fascínora aquilo ali, na minha opinião, porque ele começa o Jornal Nacional com movimentos antidemocráticos por todo o Brasil. Primeiro ponto, movimentos antidemocráticos. Por que movimentos antidemocráticos se estávamos em quase, vamos dizer que no Brasil, 30 milhões de pessoas estavam lá para apoiar um presidente da República e o governo federal. Não só o presidente da República, mas o governo federal. Então, quer dizer, você apoia o governo federal, você está sendo antidemocrático. Aí, logo após, aparece uma meia dúzia de pessoas financiadas pela CUT, financiadas pelos PSTUs da vida, dizendo que... E também houve manifestações pró-democracia e pró-constituição. É esse tipo de jornalismo que a gente está vivendo hoje. É um jornalismo que é totalmente militante, é um jornalismo extremo, um jornalismo que não tem hoje nenhum tipo de credibilidade. A credibilidade ela está acontecendo por conta das redes sociais. As mídias sociais hoje é quem estão dando a credibilidade porque estão mostrando a fonte. E como eu falei ainda há pouco,
Transformar a informação em conhecimento é o nosso papel. O nosso papel aqui do Boa Tarde Metrópole, do Metrópole Web TV, é estar passando essa informação com conhecimento para você. Então, gente, ontem tivemos no Brasil, na minha opinião, pelo menos 30 milhões de pessoas na rua. É mais ou menos uma base que eu vejo isso, porque a própria extrema imprensa disse que numa Avenida Paulista, por exemplo, tinha dado 150 mil pessoas, né? 120 mil pessoas, na verdade, onde a gente viu claramente que tinha pelo menos aí 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas naquela Avenida Paulista. Em Belém do Pará, por exemplo, nós tivemos ontem uma manifestação muito grande, uma manifestação que eu, sinceramente, eu não sei dimensionar quanto é que estava ali, porque eu estava num pequeno bloco ali num pequeno espaço, na verdade, que não tem como mensurar, porque eu ainda estava lá virando a Presidente Vargas, ainda tinha gente voltando pela escadinha do Cais do Porto na doca, então não tem como mensurar de verdade qual é a real possibilidade de pessoas que estavam na Presidente Vargas nas manifestações de ontem, lá a Pró-Democracia Brasil, né? Então, resta saber aí como é que essa extrema imprensa vai tratar a partir daqui para frente. O certo é que hoje eu quero falar para você o seguinte: o ministro Luiz Fux foi à sua tribuna, foi ao seu palanque, presidente deste circo chamado Supremo Tribunal Federal, falar sobre as declarações do presidente Jair Bolsonaro ontem, tanto na Avenida Paulista quanto em Brasília. Socorro Silva, verdade, estava lindo demais. Um abraço, dona Socorro. Também estávamos lá e como eu estou dizendo, não tive como mensurar porque eu estava num pequeno espaço e a gente não sabe como que estava realmente, mas estava lindo. Então, o ministro Luiz Fux foi falar hoje pela parte da manhã, sobre as declarações de ontem do presidente Jair Bolsonaro. Tivemos o Arthur Lira, que falou também à noite, tá? Tivemos pela parte da tarde ainda falando o Rodrigo Pacheco, também falando, presidente do Senado. E ontem e hoje pela parte da tarde, por último, o ministro Luiz Fux. Pegando a declaração do Pacheco, pegando a declaração do Arthur Lira, são declarações muito parecidas. São declarações que visam o bem-estar das duas casas, da legislativa quanto a executiva. O do Fux não foi um discurso pró-conversa, um discurso pró-Brasil. Foi um discurso político, trajado de discurso democrático, trajado de discurso constitucional. O que o Fux fez no final era só ele dizer: vote Luiz Fux e o número dele. Era só ele ter falado isso. Porque o Luiz Fux, ele conseguiu abarcar dentro do seu discurso situações onde ele coloca que o Brasil precisa de tomar pautas urgentes primeiro, em detrimento de estar se preocupando com a briga dos poderes. O presidente da República, ele está muito preocupado, sim, com as eleições do ano que vem. Muito preocupado com as eleições do ano que vem. Por quê? Porque ele sabe que quem vai tomar conta do TSE é o Alexandre de Moraes. E se o Alexandre de Moraes está mandando prender gente que é comunicador, assim como eu, no interior de uma cidade, de um estado brasileiro aí, imagina o que ele pode fazer. Se aquelas pessoas que contaram ontem 120 mil na Paulista forem as mesmas pessoas que vão contar os votos da eleição do ano que vem, você pode ter certeza que a situação vai ser difícil para todos, para todos. E ontem, preste bem atenção, e hoje o Luiz Fux, ele deu a seguinte declaração, né? Ele disse que aqui, olha, que o Moraes, vamos pegar direitinho aqui, lendo na íntegra para você, olha. Fux fez a declaração na abertura da sessão dessa quarta-feira do Supremo Tribunal Federal. A fala foi de uma reação ao discurso do presidente Jair Bolsonaro, que durante a manifestação de ontem, nesta terça, e eu estou lendo aqui do site do G1, tá? Preste atenção.
durante a manifestação de ontem, nessa terça-feira, em favor do governo e de pautas antidemocráticas. Eu estou lendo matéria do G1, em pautas antidemocráticas, fez ameaças golpistas e afirmou que não vai mais cumprir decisões do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Primeiro ponto. O Alexandre de Moraes tem cometido arbitrariedades dentro do Brasil. E o presidente Jair Bolsonaro, em parte, tem culpa, porque se na primeira decisão que o Alexandre de Moraes tivesse feito contra a nomeação do Ramagem como ministro, como responsável lá da Polícia Federal, ele tivesse batido o pé e dito, não vai ser o Ramagem, um instante o terreno estava lá, cada qual no seu quadrado. Mas o presidente, como quer trabalhar nas 4 linhas da Constituição, como ele diz, acabou acatando um pedido, ou melhor, acatando uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Começou a perder terreno o executivo assim. O presidente Jair Bolsonaro começa a perder terreno e o legislativo começa a entender que para barrar o Bolsonaro somente o Supremo Tribunal Federal, que o Bolsonaro é um cara obediente ao Supremo Tribunal Federal, só seria dessa forma. Tanto que tudo que o Bolsonaro vetava e depois ia para o Supremo Tribunal Federal. É a mãe do Legislativo, o Supremo. Então, segue o site do G1 aqui, ó. Moraes é o responsável pelo inquérito que investiga o financiamento da organização de atos contra instituições e a democracia. Traduzindo, o que quer dizer aqui? O Moraes, ele está conduzindo o inquérito das fake news. Primeiro ponto. Não existe no Brasil, até que o que eu saiba, se você souber me conte aí, crime de fake news. Você pegar e dizer uma notícia falsa, isso não é crime. Pode ser até uma contravenção, mas crime não é. Aí eu pergunto para você, foi ao longo de todo esse período, esses meses todos aí, fake news, fake news, fake news, e o Moraes conduzindo esses inquéritos contra fake news. Prendeu alguns apoiadores do presidente, prendeu inclusive o Roberto Jefferson, que, como eu sempre digo, não é flor que se cheire também, tá? Não é flor que se cheire, por fake news e por aí vai. Aí eu pergunto para você que está me acompanhando agora, ao longo de toda a semana, jornalistas, inclusive jornalista da CBN, que é do Grupo Globo, disse que o povo ia para a rua armado, porque iam deixar os policiais militares lá armados, ia ter confusão, ia ter guerra, ia ter briga, e para que as pessoas não fossem para as ruas, porque poderia ser um pandemônio, poderia ser o caos. Traduzindo, disseminaram fake news, disseminaram notícias falsas. O Alexandre de Moraes vai abrir inquérito contra esses jornalistas que são da esquerda, hein? Vai abrir ou não vai? Eu não sei, porque eu acredito que não. Olha, a Michelle está dizendo aqui, ó, também nunca vi dizer que mentir era crime. Pois é, Michelle, essa é a questão. Então, quer dizer, ele conduz inquéritos contra fake news, contra o que ele chamou de notícias falsas que estão abalando os princípios democráticos, e esses mesmos produtores de fake news que são do lado da Globo, que são do lado dessas outras emissoras aí ligadas ao Partido Comunista Chinês, ele não vai abrir inquérito nenhum. Mas todo aquele que vai de encontro o princípio que ele acredita que é o correto, que é justamente a questão de apoiar o presidente Jair Bolsonaro, sabe o que acontece? Ele manda prender, ele manda abrir um inquérito, olha o subterfúgio, ele pede para a Polícia Federal, para que a Polícia Federal vá e faça o que tem que fazer, ou vice-versa. Não, foi um pedido da Polícia Federal, eu só fiz dar uma abaixo-assinado aqui. Esse que é o negócio. Socorro está dizendo aqui, ó, nosso presidente tem que tomar uma atitude, porque esse STF quer mandar mais que o presidente. Só aprovam o que é benefício para eles, soltam ladrões, traficantes, etc. Dona Socorro, é justamente essa a questão. O povo foi para a rua ontem, foi para protestar não contra a instituição, porque eu acho que toda pessoa que é consciente e democrática, ela entende que é necessário ter um Supremo Tribunal Federal, mas que ele mantenha-se de acordo com aquilo que é conivente a ele, apenas a ele.
Se meter em política como está se fazendo, não cabe ao Supremo Tribunal Federal. Porque o que o Supremo Tribunal está fazendo hoje é ser um partido político e se metendo na política brasileira. A Suprema Corte dos Estados Unidos, ela só se mete em algo quando é extremo, quando ela precisa se meter. Mas fora isso, não. Então, aqui dever-se-ia fazer do mesmo jeito. O Brasil, preste bem atenção, o Brasil ele foi tão bem aparelhado, que nós temos 11 ministros que foram indicados pelo governo, 9 ministros, perdão, dos 11, que foram indicados pelo governo do PT e um do Michel Temer. Então, quer dizer, se eu tenho 9 ministros que são indicados do PT, como é que eu vou bater de frente com eles? É difícil. E o presidente Jair Bolsonaro está tendo a coragem de fazê-lo. A gente não pode dizer que não. Ele está tendo a coragem de fazer com que os ministros que estejam lá comecem a abalar-se as estruturas. E ontem, o povo brasileiro, como eu falei, foi às ruas contra esse tipo de arbitrariedade. A arbitrariedade do Alexandre de Moraes, principalmente. Porque o Alexandre de Moraes é quem está sendo alvo hoje, principalmente porque ele vai ser responsável, porque ele vai ser o presidente do TSE, vai ser responsável pela eleição do ano que vem. E segundo, não é só o Alexandre de Moraes. Muita gente, muitos ministros ali, como o próprio Luiz Fux, votou a favor, inclusive, da liberação dos direitos políticos do Lula, estão ali, aparelhados. O sistema judiciário brasileiro está todo aparelhado para que essas pessoas não vão para a cadeia. Olha, o Carlinhos está dizendo aqui, olha, o STF está mandando prender quem ameaça de morte os ministros. Eu não vi ainda, confesso para ti que eu não vi de modo incisivo alguém chegar e dizer: ei, eu vou mandar matar o fulano de tal, vou mandar matar o ministro ciclano de tal. Eu não vi. Se tiver aí, me manda o vídeo que eu posso até mudar a minha opinião. Mas o que eu estou dizendo é que hoje eu vejo essa arbitrariedade. Então, os passos que vão acontecer, para não ficar muito longa essa live, a visão que a gente tem do que pode vir a acontecer daqui para frente. Primeiro, o presidente Jair Bolsonaro disse o seguinte, que não vai mais aceitar nenhum tipo de decisão que o Alexandre de Moraes tomar. Primeiro ponto é esse. O ministro Luiz Fux disse o seguinte, né? Esse Supremo Tribunal Federal jamais aceitará ameaças à sua independência nem intimidações ao exercício regular das funções. Ninguém fechará essa corte. Nos manteremos em pé com suor e perseverança, falou o ministro Luiz Fux. Veja bem, quando ele fala isso, ele vai de encontro ao que o presidente Jair Bolsonaro falou justamente de que ele não iria acatar e que só iriam tirar ele do poder somente Deus iria tirá-lo do poder no Brasil. Preste bem atenção. Ele não entende, o ministro Luiz Fux, de que o Brasil ele tem sim uma instância que pode tirá-los do poder. E não de modo, como ele falou, perene. O Supremo Tribunal Federal vai ser perene. Não. Nada é eterno. Nós podemos ter isso pode vir a acontecer, que o Supremo Tribunal Militar tome conta e dissolva o STF, até que se faça uma nova junta de juízes que comandem o Supremo Tribunal Federal. Isso pode acontecer. Dona Socorro dizendo aqui, Alexandre de Moraes já passou dos limites, se acha o dono do país e nenhum deles tem moral para os brasileiros de bem. Pessoas que defenderam e soltaram o maior bandido que o Brasil já teve, que foi o Luiz Inácio Lula da Silva, para mim não merecem esse respeito que tanto querem, que tanto pregam. Porque o que a gente vê hoje é isso, semideuses sentados nas suas respectivas poltronas, com cargos vitalícios, com cargos que te dão poderes de fazer o que você bem entende, com altíssimos salários, enquanto o povo brasileiro padece, porque para sustentar essa corte, seja legislativo, seja executivo, seja judiciário, é muita grana, é bilionário, e que poderia muito bem ser tolhido de muitas situações, porque se você quer
servir o seu país, você não precisa receber a quantidade de dinheiro que esses caras estão recebendo. É a minha opinião. Tinha que ser como na Suécia. Você recebe por aquilo que você trabalha e pronto, e acabou-se. Não vantagem disso, vantagem daquilo, vantagem daquilo. Eu vejo dessa maneira. Então, quais são os desdobramentos que vai ter a partir de agora? Hoje, pela parte da manhã, o Rodrigo Pacheco não abriu a sessão para o Senado Federal. Já começa-se a votar, a pensar num pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro por conta das falas do presidente e colocando como crime de responsabilidade. E foi muito claro hoje o recado do Fux para o Senado Federal. Foi muito claro, só não entendeu quem é burro. Que ele cometeu o crime de responsabilidade federal e que espera que o poder legislativo, que é o responsável por isso, tome as suas medidas. Basicamente foi isso que ele falou. O que ele disse, grosso modo, foi: eu já dei aqui a prerrogativa. Ele cometeu crime de responsabilidade. Então cabe a vocês, senadores, começarem a colocar o processo de impeachment em pauta do presidente Jair Bolsonaro para tirá-lo do poder. O recado foi dado, foi claro. Só não entende que não compreende o que ele quis dizer. Mas foi claro. E eu falei há 2 semanas que o 7 de setembro ia ter 2 tipos de desdobramentos, claro, com cada um com seus tentáculos. O primeiro seria que, se a partir de hoje, nesse caso dia 8, 9, 10, o presidente da República não tomasse nenhum tipo de atitude e ficasse do jeito que está, ele ia perder a credibilidade com essas quase 30 milhões de pessoas que foram para as ruas em todo o Brasil e poderia esperar e entregar a faixa para o Lula. Se nos próximos 2 dias, hoje os caminhoneiros estão parando no Brasil, né? A prerrogativa é questão do diesel, a questão do preço do combustível e por aí vai, né? Mas em apoio também ao presidente da República, a gente vê isso. Então, se nada acontecer nos próximos dias, o presidente vai ficar desmoralizado, vai perder a força. Apesar dele ter a força das ruas, ele vai perder essa força, porque ontem o povo foi acreditando que ele já tomaria uma atitude a partir de hoje. Agora, o segundo cenário seria, agora com essa prerrogativa do Fux dizer, já existe uma prerrogativa para poder caçar o presidente da República, que é crime de responsabilidade por tudo que ele está falando, por ameaça ao Supremo Tribunal Federal, agora o Rodrigo Pacheco já pode colocar o pedido de impeachment do presidente na mesa. Essa é a situação toda. Essa é a situação que vai colocar, quem sabe, o povo brasileiro nas ruas novamente, ou não. Porque se o senador lá, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, não fez nenhuma reunião hoje, não abriu sessão hoje, com certeza já está articulando, reunindo para que se possa saber o que vai se fazer, colocando em evidência, quem sabe, o impeachment do presidente Jair Bolsonaro já a partir de amanhã, a partir de sexta-feira, a gente não sabe, a partir da próxima semana, mas hoje não funcionou. Agora, o que está sendo conversado lá atrás, não vou usar o termo tramado, não. O que está sendo conversado lá atrás, a gente não sabe. A gente sabe que agora o Senado já tem um aval do STF para poder pautar o impeachment do Bolsonaro. Essa é a situação. Agora, que atitude o presidente da República vai tomar? Que atitude o presidente Jair Bolsonaro vai tomar a partir de agora? A gente ainda não sabe, mas ele falou em Conselho da República. O Conselho da República, que foi uma coisa que veio à tona depois que ele falou, coloca em evidência a participação dos presidentes e vice-presidentes de cada casa e mais da maioria e da minoria do Senado e da Câmara. E mais 6 pessoas com mais de 30 anos que façam parte da nação brasileira, pessoal da FEBRABAN, dessas confederações e por aí vai, aonde eles vão aconselhar o presidente a fazer algo, e cabe ao presidente da República acatar ou não, mas ali estará o presidente da República.
dizendo o que pode ou não ser feito também. E pode fazer parte também dessa reunião o Braga Neto, que é o principal responsável pelas Forças Armadas no Brasil. Ele tem poder de voz e não de voto num Conselho da República. Esse é o caso. Mas resta saber agora, até que ponto o presidente Jair Bolsonaro ele vai se manter apenas no discurso, e a atitude que é só com palavras, ela vai ficar só nas palavras. Porque até o momento o povo foi à rua. Até o momento o povo, os caminhoneiros agora estão com o presidente Jair Bolsonaro. Mas o que aconteceu hoje com o ministro Luiz Fux, com caráter incisivo, dizendo que agora o presidente da República já pode ser impeachmentado, já pode ser afastado, porque ele cometeu crime de responsabilidade a partir daquilo que ele falou, acusando diretamente um ministro da Corte Suprema do Brasil. A prerrogativa está dada. Será que as pessoas de bem, que foram às ruas, não vão ver de verdade a supremacia do povo brasileiro colocada em evidência? Será que nós brasileiros vamos continuar à mercê desses... Sabe, faltam palavras, porque é capaz de eu falar umas palavras aqui e ele me mandar me prender, né? Mas faltam palavras porque a gente não sabe até onde essas pessoas podem chegar. A gente não sabe. O Brasil precisa de uma faxina. O Brasil precisa de uma faxina total quando se trata de Congresso Nacional e quando se trata de Supremo Tribunal Federal. Não é a instituição ela precisa estar lá. Agora, o que falta acontecer é tirar esse aparelhamento que aconteceu lá atrás. E esse aparelhamento está sendo maléfico para o país. Não se pode colocar em evidência absolutamente nada que o Brasil ele tenha, sabe? O Brasil ele precisa passar por essa espécie de reset. É o que se precisa fazer. Olha só, o Dona Socorro está dizendo aqui, olha, deixa eu pegar aqui direitinho para ficar bacana. Os esquerdistas são burros, ficam falando que a culpa dos aumentos de combustível, gás, etc. é do presidente. Já coloquei muito nas redes sociais para esses imbecis ver suas notas e olhar o ICMS cobrado dos governantes dos seus respectivos estados. O que de fato é verdade. O gás de cozinha está saindo da refinaria com o imposto do presidente Jair Bolsonaro a 85 centavos, o imposto federal. E aqui no Pará a gente está comprando a R$105 o gás de cozinha. Aonde nós temos aqui na região metropolitana de Belém um grande lixão que poderia ser feito ali para se fazer o gás, né, o metano. Esse que é o problema sério isso, né? Então, quer dizer, o Fux ainda disse isso. O caráter político da declaração do Fux hoje foi esse. O Brasil precisa discutir a Covid que está matando, precisa discutir o gás que está aumentando, a alimentação, o pobre que já não tem mais isso, não tem mais aquilo. Por que eles não vão dar uma volta na rua e saber qual é a popularidade dos presidentes lá do TSE e do STF? Por quê? Por que não saem para fazer uma visita ao povo brasileiro? A Constituição, para finalizar, meus amigos, ela precisa ser mudada. Nós não podemos conviver com uma Constituição que hoje tem apenas o caráter de dar mais poder a quem já tem esse poder. E quem não tem o poder, que é o povo brasileiro, a priori, né? Quem tem o poder, que é o povo brasileiro, não consegue fazer com que esse poder chegue lá, sabe? Dona Michele está dizendo aqui, olha, Deus falará, ele e a justiça, e o homem mau vão ter seus castigos. Amém. Amém. Que as suas palavras sejam palavras que vão chegar até os céus, porque enquanto os homens estiverem aqui, os homens de bem vão lutar. Eu sou um deles que vai lutar para que o meu país
para que eu não possa ver realmente o meu país caminhar a passar das largas, como está caminhando a Argentina, que está caminhando rapidamente para se tornar uma Venezuela. Então, eu acho que ninguém quer isso. E acreditar de verdade que pessoas que liberaram Zé Dirceu, liberaram Lula, liberaram tantos outros, cometeram um crime de inconstitucionalidade, que foi dar o impeachment para Dilma Rousseff e não deixá-la inelegível. Isso nunca havia acontecido. Collor de Mello passou por isso. Collor de Mello ficou 8 anos sem poder se candidatar a nada, quando foi impeachmentado lá em 1991. E a Dilma Rousseff não. A Dilma Rousseff foi impeachmentada, mas manteve todos os seus poderes, todos os seus direitos, eleitorais, todos os seus direitos de ser um ser humano elegível. E agora, com o possível processo de impeachment, porque o PSD, alguns partidos do Centrão e principalmente o PSDB já começaram a se articular para que o presidente do Senado coloque em pauta o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Lembrando para você, nós temos o João Dória do PSDB, que já está articulando para querer ser o candidato à presidência da República pelo PSDB. Nós temos o Kassab, que é do PSD, que é uma boa parte também do Centrão, que eles chamam, né? Tem a Simone Tebet também, que é outra que deve vir aí ser candidata à presidência da República. E são essas pessoas que viram a força do presidente da República ontem junto com o povo brasileiro, que ficaram com medo. Então só existe um caminho: tirar o presidente Jair Bolsonaro a qualquer custo do poder, para que eles possam se candidatar e buscar a eleição aí, a cadeira presidencial. Somente assim alguém vai tirar a faixa presidencial ano que vem do presidente Jair Bolsonaro, porque eu não vejo, dia 12 vai haver uma outra manifestação pífia. Pode apostar, uma manifestação pífia. Aqueles fanáticos que ainda acreditam que o salvador da pátria é o Lula, e eu não consigo entender como é que uma pessoa que teve 8 anos no cargo, entregou mais 7 anos para a sua sucessora e não tirou o país da lama, consegue se apresentar como o salvador da pátria. Eu não consigo compreender, sabe? E a gente ainda vê uma mídia ignorante, uma mídia extrema, que dá vazão, dá voz para um possível candidato à presidência da República como o Lula, que diz claramente: eu vou regulamentar a mídia. Traduzindo, eu vou calar a mídia, eu vou censurar a mídia, falando aquilo somente que for de interesse do governo federal. Claro, dando real. E é essa falta de real que a mídia brasileira está sentindo falta, porque não teve isso com o presidente Jair Bolsonaro. Entende? Quer dizer, tampa-se o sol com a peneira, monta-se uma carapaça para que o país esteja bem aos olhos do mundo, comprando a mídia sendo escrava, ao invés de ter a liberdade. Hoje a mídia tem liberdade. Todo mundo chama o Bolsonaro de genocida, de homicida, por aí vai, estaquicista, açougueiro e por aí vai. E ele não faz absolutamente nada. Ele não é regulamentador da mídia. Ele não faz nada. Ele não toma uma atitude. Agora, o presidente lá, o ministro, o Alexandre de Moraes, ele tem um ai. Ah, olha, Alexandre, falaram de ti num bar, 2 bêbados, assim. Manda fazer onda. Manda fazer um BO. Se for o caso, continua reclamando, a gente vai ver o que a gente pode fazer. Quer dizer, a ponta de uma ditadura começa quando você quer regulamentar a mídia, começa quando alguém que ouviu falar que estava falando mal de mim já sofre retaliação. Você entende? Então, quer dizer, hoje nós estamos vivendo já essa ponta. Para fechar, a liberdade, ela não é tirada de uma vez. A liberdade, ela é tirada fatia por fatia. E nós tivemos um pedaço da fatia tirada, nós já tivemos outro pedaço da fatia tirada, e nós estamos vendo cada vez mais o queijo acabar. Então,
Quer dizer, a partir do momento que todas as fatias forem tiradas, todas as liberdades nos vão ser cerceadas. Nós não vamos poder mais falar o que eu estou falando aqui, seja na imprensa grande, seja na imprensa pequena. Nós não vamos poder escrever porque pode vir a ter uma regulamentação, inclusive das redes sociais. Eu tenho um colega que poderia estar numa live agora comigo para você compreender, só que já está bloqueado pela terceira vez porque teceu críticas, opiniões aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, então, até quando nós, povo brasileiro e o presidente Jair Bolsonaro vai ficar à mercê do STF? Nós não podemos permanecer assim. Nós não podemos. Nós temos que cobrar, cobrar e cobrar. Eu não vejo outra alternativa ao povo brasileiro. O povo brasileiro é pacífico. O povo brasileiro é um povo que não gosta de guerra. O povo brasileiro participou de duas guerras. A Guerra do Paraguai e a Segunda Guerra Mundial. Não foi aqui no nosso território. Mas nunca fomos de fazer arruaça. O povo brasileiro nunca foi arruaceiro. Mas nós precisamos ser mais incisivos. O Brasil, ele precisa desse despertar. Gente, nós vivemos num jogo de xadrez, aonde os políticos estão manejando as peças, mas os pilares do tabuleiro somos nós. A partir do momento que nós começarmos a nos mexer, os pilares desse tabuleiro de xadrez vão começar a se mexer também e vão começar a ruir. O sistema, o esquema todo só vai cair quando os pilares desse tabuleiro de xadrez se mexerem e se levantarem. A partir daí, eles vão entender de verdade que o povo brasileiro é quem manda nesse país. Tá certo? Gente, eu vou ficando por aqui. São 22 horas e 30 minutos. Tivemos aí 20 minutinhos de live. Eu quero agradecer a você. Olha, quem tá na live aí, só para me mandar um abraço, tá? Dá só um joinha aqui, comenta um joinha aqui, só para me dar o nome de vocês aqui, porque eu não consigo enxergar todo mundo aqui. Manda só um joinha aqui pra gente mandar um abraço aqui. Olha, a Michele tá aqui com a gente. Um abraço para você, Michele. O Carlinhos Oliveira também. A Dona Socorro, a Dona Joelma aqui com a gente também. Manda só esse like aqui pra gente mandar aquele abraço pra você. Comenta aqui pra gente aqui, pra gente mandar o like aqui, olha. Pessoal chegando ainda por aqui, mas a gente já vai fechando aqui. Amanhã a gente se encontra a partir das 2 horas da tarde no programa Boa Tarde Metrópole da sua Distrital FM 87.9. A partir das 2 horas da tarde eu conto com você aqui no Facebook e também conto com você no 87,9. Gente, a todos um grande abraço. Até a próxima. Dona Ângela Figueiredo com a gente aqui também. A gente se encontra amanhã e vamos torcer para que as coisas aconteçam, para que o país possa prosperar. Aquele abraço, até a próxima.